Eu queria... Lindo. Tem Vai lá, Mate. uma aqui que é um papo mais sobre gestão de risco. Porque a gente teve o Noé, que esperou, me corrige se é 170, 120 anos. 120 anos, né, que Deus tinha falado para ele que o mundo ia passar por um dilúvio e ele tinha que construir uma arca. Ele esperou 120 anos, ou seja, no mundo dos investimentos, a gente primeiro tem que se preocupar em não morrer e não perder para depois pensar em ganhar. Então, acho que o Noé foi esse cara que teve paciência e esperou para não perder. E talvez a Bíblia também tenha o José, que talvez tenha sido o melhor ministro da fazenda ali na Bíblia, né? Ele foi vendido pelos irmãos, nunca fez nada de errado, né? E depois virou o segundo homem mais importante do Egito. Então, o que essas histórias podem ensinar o investidor sobre gestão de risco? Deixa eu resumir em 1 minuto a história de José para o benefício daqueles que talvez estejam nos assistindo e não conheçam a Bíblia, né? Abraão, o pai do povo hebreu, bem-sucedido. Depois ele teve um filho, Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó teve 12 filhos. E teve filhas também, mas teve 12 filhos. E Jacó, naquela época, havia a poligamia. Então Jacó tinha 2 esposas, porque no mundo patriarcal era normal a poligamia. Como no mundo árabe hoje, os homens casam com até 4 mulheres. E Jacó tinha uma mulher que ele amava mais do que a outra. E, por consequência, ele mimava mais os filhos dessa do que da outra. Aquela que tinha os filhos que ele mimava era Raquel. E Raquel teve um filho chamado José. Pela regra social da época, quem deveria ser o líder do clã após a morte do pai era o filho mais velho. Mas ele amava tanto José que quando José nasceu, ele colocou José como o líder do clã. E como é que eu sei disso? Porque a Bíblia dá uma pista. Naquela época, as pessoas não tinham guarda-roupa de túnicas, como a gente imagina. Porque produzir uma roupa era muito caro. Muito caro. Nós temos números disso na época egípcia, na época do Novo Testamento. Para produzir uma roupa era quase como para comprar um carro zero popular. Um carro aí de 60 mil reais, 70 mil reais. Ou seja, se você tivesse que gastar 70 mil reais numa roupa, você não teria um guarda-roupa tão vasto, a menos que você fosse ultra mega power bilionário. As pessoas normais, mesmo os muito ricos, eles vão ter um carro, 2, 3 no máximo. Você não vai ter 20 carros como você tem 20 camisetas. Então, e as roupas geralmente eram em tom pastel, porque a produção da cor não era como hoje, artificial. Eles pegavam elementos da natureza e misturavam para ter uma cor ou outra. A mais difícil era a cor vermelha. A vermelha escarlata era a mais difícil que tinha. Você tinha a púrpura também, que era muito cara, que era feita a partir de uma concha marinha. Então, assim, um belo dia, a Bíblia fala que os irmãos de José, que já não gostavam dele, porque José era mimado. Vamos fazer uma leitura psicobiográfica de José. Era um carinha chato. Era o filhinho do papai, mimadinho. Os irmãos iam para a lavoura, ele ficava em casa, ali junto com o pai. Já criou um problema em família. Aí ele falava assim, olha, eu tive um sonho, que vocês um dia vão me servir. Olha a imaturidade dele. Se você teve um sonho que você vai virar o meu chefe e eu tô no comando, fica calado. Pra que você vai falar? Né? Pra que você vai falar? Ele contou ainda, os irmãos debochavam dele. Um belo dia ele foi visitar os irmãos e ele foi visitar o pai. Vai lá ver se tá tudo bem com eles lá, com seus irmãos. E ele foi vestido com uma túnica multicolorida que seu pai lhe havia dado. Quando eu analiso essa história cruzando com dados do Egito Antigo, que era a grande potência da época, eu noto no túmulo de Beni Hassam, tem um desenho de pelo menos 3.800 anos de uma caravana de asiáticos indo comprar comida no Egito. E você nota que os egípcios estão bem desenhados ali com roupas brancas, os empregados dos asiáticos também, mas os líderes do clã estão com roupas multicoloridas. Agora, dessa informação egípcia, voltando para a Bíblia, eu entendo que a roupa multicolorida que o José ganhou do pai dele significa você vai ser líder. Aí, quando os irmãos viram que ele estava vestido com aquela roupa, se antes eles praticavam bullying, agora tem que matar. Lembra que eu falei do medo? Uhum. Até então, José era um mimado sonhador, do qual nós vamos dar um cascudo, que ele é o mais novo. Agora ele se tornou perigoso, porque se ele está com aquela roupa, é porque papai vai oficiá-lo como o nosso chefe. Vamos matá-lo.
Aí eles pegam José e querem matar José, mas acabam no final, um lá tem misericórdia, não matam José, vendem José para uma caravana de ismaelitas e José é levado como escravo para o Egito. E lá no Egito ele sofre na escravidão. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Depois, quando ele está trabalhando na casa de Potifar, que ele começa a melhorar ali, aí a mulher de Potifar se apaixona por ele. Olha a importância da identidade. Ela queria dormir com ele, ter relações com ele, falou, não posso pecar contra o meu Deus nem contra o meu Senhor, desculpe. E vieram consequências, porque ela acusou José e Potifar manda José para a cadeia. Interessante que o crime de adultério no Egito era pago com a morte. O fato de Potifar, o dono da casa, não mandar matar José é um indicativo de que ele acreditava na inocência de José. Ele talvez sabia que a mulher dele era meio piriguete, sabe? Mas e a vergonha pública? Aquela pessoa que vende o seu princípio por causa do status quo. Mandou José para a cadeia. Quando José está lá na cadeia, ele começa a crescer de novo na cadeia, a ponto de que o chefe da cadeia lá coloca José como administrador da penitenciária. Era um cara inteligente. Inteligente. Aí tem um padeiro e um copeiro do faraó, que estão presos ali, ele revela os sonhos dele. Quando um deles volta, ele lembra de José. E José vai aparecer diante de Faraó. E quando Faraó dá a oportunidade, José de novo faz o Egito crescer. E nisso ele salva uma nação inteira, inclusive a sua família que volta para comprar comida no Egito. Que é a história das 7 vacas magras. Das 7 vacas, que é o sonho de Faraó. Uhum. O que nós aprendemos aqui? Primeiro princípio. Falamos da paciência, perseverança antes. Deus tinha um grande plano para a vida de José. Mas para isso José tinha que amadurecer. Aquele José vaidoso que ficava ostentando a roupa colorida para os irmãos não estava maduro bastante para as bênçãos que Deus tinha preparado por ele. Por isso que Deus teve que mandar mandar o José para a guerra, para a batalha. Vai para o colégio interno, vai apanhar, vai aprender. Primeira coisa. Então você está querendo... Lembre-se, é igual o caso de Davi com Saul. Você pode até ser o garotinho ruivo, mas se o Saul está no trono, tenha paciência. Não atropele. Você entendeu? Você vai chegar lá. Mas lembre-se que entre o você de hoje e o você de ontem tem um hiato de crescimento que, gente, nem eu, nem o pessoal aqui do podcast não tem fórmula mágica que vai excluir a sua vitória da caminhada entre isso aqui e isso aqui. Sabe por quê? Se eu anular esse período de crescimento, de maturidade, de paciência, de perseverança, de sofrimento, de cair e quebrar, eu vou pegar você daqui e vou botar você aqui. Isso é tão insensato como se eu colocasse... deixa eu pegar um... Fala um grande investidor de sucesso aqui que vocês admiram, que o camarada deu certo. Qualquer um. Nosso querido Warren Buffett. Warren Buffett, ok. Vamos pegar o Warren Buffett. E vocês gostariam de ser liderados por ele, eu tenho certeza. Ter esse camarada Já somos. Já é, né? Agora imagina ele com 12 anos de idade, 8 anos de idade. O mesmo. Uhum. Vocês gostariam de tê-lo com 8 anos de idade sendo... Sabendo o que ele ia ser? Não, com 8 anos de idade. Não. Pega ele com 8 anos de idade e põe. Você confiaria... Não, lógico que não. Ele era só um dedicado nesse momento. Ele não era 8 anos de idade. Você confiaria a ele as suas finanças? Não, lógico que não. Mas vocês não falaram que admiram? Por quê? Existe uma diferença entre o Warren Buffett com 8 anos de idade e o CEO que ele se tornou depois. Uhum. O problema é que muitas pessoas hoje estão querendo uma fórmula mágica que ele sai dos 8 anos para cá sem passar por esse miolo. Uhum. Não existe isso. É como eu dar um título de doutor sem fazer tese. Tem que ter um miolo. E as pessoas estão fugindo do miolo. Então esse é o primeiro princípio. Não fuja do caminho. Número 2. Não pense que uma vez que você chegou lá, você não tem mais o que crescer. José foi só crescendo. Ele cresceu na casa de Potifar, depois cresceu na prisão, depois cresceu no reino de Faraó, depois cresceu ainda no Egito todo. Então, nunca contente-se com o pouco. Terceiro, há coisas que você vai resolver. Há coisas e traumas que você vai curar. Há outros que você vai conviver com eles a vida toda. Então, tenha paciência consigo mesmo. Quando você estuda depois, lê de novo a história de José na Bíblia, prestando atenção nesse detalhe que eu vou falar para vocês. Vocês vão notar que existe um elemento
que percorre a história de José todinho. Um objeto, sabe qual é? As vestes. Tudo na história dele começa porque o pai dele deu uma roupa para ele, que virou o motivo de ódio dos irmãos. Depois essa roupa dele é arrancada dele quando ele vai para o Egito. Depois, quando ele está na casa de Potifar, diz que Potifar mandou colocar roupas novas nele, para trabalhar na casa de Potifar. Depois fala que a mulher de Potifar, quando estava apaixonada por ele e queria seduzi-lo, que ela agarrou a roupa de José e José saiu correndo e ela usou a roupa de José como prova de que ele tinha tentado alguma coisa com ela. A roupa de José. Depois, quando José vai para a cadeia, ele é despido novamente. Depois, quando ele recebe a notícia de que o faraó queria vê-lo, ele novamente é vestido com uma roupa e vai para a frente de Faraó. Quando o Faraó o empossa como o grande líder do Egito, o Faraó coloca uma roupa nova nele e um anel no dedo. Então você pode olhar que a roupa, ela atravessa toda a história de José. Isso significa que há traumas, há questões da minha infância que vão percorrer comigo a vida toda. E alguns traumas você vai superar, outros não. Você vai ter que conviver com eles. A questão é, qual o significado que eu vou dar para esse tema veste ao longo da minha vida? Às vezes você ainda vai ter aquela dor daquele irmão mais velho que te humilhava muito na infância. Ou daquele tio que menosprezava você, ou daquele padrasto que tratava você com diferença porque você não era o filho biológico dele. Isso vai te percorrer mesmo quando você tiver 60 anos. Mas você pode ressignificar isso. Como? Eu já sei como eu não devo agir para que outro não sofra o que eu sofri. E eu já sei como eu devo agir para permitir que o outro amadureça como eu me amadureci. E ele sempre fez o certo de primeira, né? Não. Não? Vou te mostrar que o José também teve o erro dele. A prova que ele não fez o certo de primeira foi quando o pai queria colocá-lo como líder, ele se antecipou, ele foi lá, vestiu a roupa e foi aparecer para os irmãos. Não acertou de primeira. Quando ele teve o sonho de Deus, falando, você vai ser um líder dos seus irmãos, ele também foi e antecipou o sonho para a família antes do tempo. Até o pai dele falou, você está sendo muito arrogante, menino, você está colocando que eu e sua mãe também vamos ser seus servos? Quando os irmãos vão lá, que eles não reconhecem o José, ele quase mata o pai dele, porque ele também tem uma vingançazinha no início ali, depois que ele faz o acerto com os irmãos e perdoa os irmãos pelo que eles fizeram, mas no início tem um espírito assim, um pouquinho de vingança. Mas tem as virtudes também. Uma delas que eu queria destacar, José poderia ter partido para essa filosofia, que essa eu quero colocar um asterisco nela, porque é o pensamento de muita gente que está do lado de lá. Eu vou pedir licença a vocês para desdobrar isso aqui, não perdendo o foco que é a temática de José. Hoje existem alguns discursos sociológicos, e aqui eu não estou emitindo um parecer político, tá certo? Mas normalmente são discursos mais voltados à esquerda. Estou apenas descrevendo. Não estou falando que a direita é céu e a esquerda é inferno. Eu não disse isso. Se você quiser, eu te dou umas 10 defeitos da direita aqui. 20, se você quiser. Mas deixe-me apontar esse aspecto que é mais um discurso da esquerda. Pela teoria de Karl Marx e outras coisas mais. Geralmente, algumas pessoas, elas não querem pagar o preço do miolo. Lembra que eu falei? Elas querem pular daqui para cá sem passar pelo miolo. Elas são preguiçosas. E às vezes são preguiçosas por um problema de caráter, ou às vezes por um problema emocional. Às vezes eu sou preguiçoso porque minha mãe me mimou demais. Tem N razões da sua preguiça. Elas não querem pagar o preço. Elas querem ganhar o picolé, mas elas não querem pagar o preço. Elas querem jantar, mas não querem pagar a conta. Mas elas querem o jantar. Só que, como elas não conseguem por N razões, elas começam a ver ao lado delas pessoas que conseguiram. E algumas vezes ela vai trabalhar para aquele que conseguiu. E por não estar bem resolvida, ela vai odiar aquele que conseguiu. E ela vai criar um mantra de que o que conseguiu sempre é o opressor. Nota de rodapé. Isso não significa que todo rico é bom. Isso não significa que a opressão não existe. Há sim muitos multimilionários que ganham as suas riquezas a partir da opressão do pobre. Isso está registrado e denunciado na Bíblia. Mas eu não posso agora jogar fora a água suja, a bacia e a criança junto. Joga fora a água suja. Saiba o que diferenciar. Assim como há muitos ricos realmente opressores, há muitos ricos de bem fazendo caridade. Eu conheço vários, que eu dou graças a Deus porque ele ficou rico. E outros que eu pensei, meu pai, por que esse cara tá rico? Tem o rico fútil e tem o rico que vale a pena.
Então, mas normalmente a pessoa fala assim, todo rico é opressor. E eu não aceito. Você, a sua empresa está faturando aí 40, 50 milhões de dólares no ano, enquanto eu estou ganhando apenas uma cesta básica, um panetone e o meu salário em dia. Não, é muito injusto isso. Por quê? Qual foi o trato quando você entrou nessa empresa? Eu entrei para ganhar 5 salários mínimos. E que mais? Eu aceitei ser CLT. Tá. Alguma vez a empresa deixou de te pagar? Não. Alguma vez a empresa falhou com os seus benefícios? Não. Te humilharam? Não. Te trataram como empregado? Não. Te pediram para fazer alguma coisa a mais? Não. Cometeram alguma ilegalidade? Não. Então ela tem o direito de te dar um panetone, mesmo que ela tenha faturado 20 milhões. Ponto. Simples assim. E se você não está satisfeito de trabalhar para uma empresa que faturou 20 milhões de dólares e você ganha um panetone, então abra a sua empresa. A filosofia de José é diferente. José podia ter falado assim, eu trabalhar para o sucesso do Egito? O Egito é o inimigo. E aproveitando até meu ato falho que eu usei a palavra igreja aqui, o Egito tinha deuses pagãos. O José tinha que se manter como um hebreu legítimo num universo politeísta, de paganismo. Eu tenho um livro sobre o Egito e a Bíblia. Havia muitos deuses. O deus Ra, o deus Kepri, a deusa Ptah, Rapi. Para você entender a situação de José vivendo no Egito sozinho, sem ninguém da família, seria como se você pegasse agora um católico fervoroso, bem fervoroso. Imagina aquele católico bem fervoroso que vai à missa todo dia, comunga todo domingo, sabe? E tá lá e faz a novena em casa e todas as rezas, participa do sacramento, não do sétimo, porque não é religioso, não é sacerdote, mas participa dos sacramentos que ele pode participar, da comunhão auricular. Aí você pega agora esse católico, que se você imaginou, ultra mega power católico, apostólico romano, e obriga esse católico a viver lá no Afeganistão, num lugar dominado por talibãs, onde ele não tem nenhum parente com ele, nenhuma igreja para ele assistir à missa, nenhum padre para ouvir a confissão dele, nenhum sacerdote para dar a comunhão, nenhuma imagem de Maria para ele poder fazer a Ave Maria, e ele tem que viver ali anos e anos e anos e anos no Afeganistão e ainda manter a identidade católica dele sem participar da vida sacramental de uma igreja regular. Eu fiz essa comparação para vocês entenderem quão difícil foi para José. E esse católico não teria ido para o Afeganistão por conta própria. Ele teria sido raptado para ir para lá para trabalhar como um tráfico humano. Conseguiu imaginar a ilustração que estou fazendo? A situação desse católico que foi para lá contra a vontade dele, que ainda tomaram o passaporte dele, que ele não pode voltar, está ali trabalhando para os afegãos e para o pessoal do Talibã. E ainda salva o povo. Ele salva aquele povo? Forte isso, né? Mas o sucesso de José caiu justamente nesse aspecto do versículo que você disse que você leu lá no livro, né? O que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Você está entendendo? Então, se o meu papel na empresa é fazer correto os memorandos, se o meu papel na empresa é fazer uma boa peça de marketing para ela, se o meu papel é apenas afinar as câmeras e a luz aqui para que o podcast corra bem, que eu faça isso para a honra e glória de Deus. Que eu faça para a honra e glória de Deus.